Olá, queridos alunos do segundo ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre História do Brasil Império, aqui estudando hoje o período regencial. Bom, IFP Campus Cocal, professora Ariane Lima, sejam todos bem-vindos. O período regencial, ele se inicia a partir da abdicação de Dom Pedro I. Ele deixa o trono brasileiro, do Império Brasileiro, ao seu filho, que tem apenas 5 anos de idade, e vai assumir o trono português. Segundo a nossa Constituição, por conta da idade, ele não poderia assumir, óbvio que não poderia deixar nas mãos de uma criança os destinos de um país. Portanto, a nossa Constituição previa que assumisse uma regência, e assim aconteceu o período regencial. Para entender o período regencial, é interessante conhecermos os grupos políticos na regência, porque é a partir do jogo político dado por esses grupos que teremos as feições do que será o Império Brasileiro. Temos os restauradores, ou os caramurus, que seriam comerciantes portugueses, altos funcionários públicos e alguns oficiais do exército, geralmente portugueses. O que esse grupo político defendia? A volta de Dom Pedro I ao poder, e eles eram contrários às reformas sociais. O seu principal líder é Vicente Ferreira de Paula. O grupo dos moderados, ou os chimangos, em geral eram proprietários rurais e grandes comerciantes. O que eles defendiam? A manutenção dos privilégios das elites provinciais e a monarquia constitucional. Um dos seus principais líderes era o padre Diogo Antônio Feijó e Bernardo Pereira de Vasconcelos. E os exaltados, ou os jurujubas, eram, na sua maioria, membros das camadas médias, profissionais liberais, militares, funcionários públicos e modestos, e padres. Defendia o federalismo, a garantia da autonomia política e econômica das províncias. Parte deles eram favoráveis à República. Seus principais líderes podemos destacar o Cipriano Barata e o Borges da Fonseca. Bom, entendendo essa conjuntura, que tínhamos 3 grandes grupos políticos, cada um defendendo seus interesses dentro do contexto da regência. O período regencial foi marcado primeiro por uma regência trina provisória, que significou o quê? 3 liberais assumiram a regência por 3 meses, até a Assembleia poder se reunir e eleger a regência trina permanente, que foi assumida pelos moderados, e teve como sua principal ação a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela teve uma grande importância para a história do Brasil. Ela durou até a primeira fase da República Brasileira. Condicionou importantes figuras, criou importantes figuras como a figura do coronel. A Guarda Nacional era exatamente a ideia, a necessidade de se criar um exército, uma guarda de defesa fiel aos interesses da liderança regencial. E o que eles fizeram? Como eram os grupos dos moderados vinculados aos grandes proprietários de terra, eles elegeram esses proprietários de terra enquanto coronéis, o cargo mais alto na hierarquia, para organizar esses grupos da Guarda Nacional, dando imenso poder aos coronéis. Dentro das medidas da regência, tivemos em 1834 a reforma da Constituição, a instituição da regência una, um regente por 4 anos no cargo, a suspensão do poder moderador e a criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Então, apesar de termos no poder uma regência trina moderada, eles vão construir o Ato Adicional de 1834 com perspectivas muito liberais. É então
que, dado a prerrogativa do ato adicional, é eleito a regência una Feijó. Feijó, ele é ligado à ala progressista dos moderados. Ele enfrentou grandes oposições dos regressistas que impunha a ele a ordem ao país. Como é que é, gente? O grupo dos moderados era dividido em duas alas, os progressistas e os regressistas, que disputavam internamente os destinos da regência brasileira. Em 1836, Feijó renuncia ao cargo. Aí, então, o Araújo Lima, que é da ala regressista, né, da oposição, foi eleito. Então, teremos um regresso dos conservadores. Com a eleição de Araújo Lima, significou o triunfo dos conservadores e o início da limitação das liberdades dos movimentos populares. A ideia era manter a ordem através da centralização do poder e da limitação do poder das províncias. Então, que nessa regência temos a lei interpretativa do ato adicional, que vai reduzir o poder das províncias, a autonomia das províncias, dado pelo ato adicional da Constituição anterior. É nesse contexto de instabilidade política, vejamos, que são os moderados que estão no poder, mas dentro desse grupo político dos moderados, né, teremos uma disputa política entre progressistas e regressistas, né? Então, existe uma instabilidade política na gestão do país. E é dentro desse contexto que surgem as revoltas provinciais. Qual foi o motivo? A queda do preço das exportações, os prejuízos ao desenvolvimento da indústria brasileira devido aos privilégios alfandegários concedidos aos produtos da Inglaterra, a miséria da população e ao autoritarismo do governo central. Essas foram algumas das características que levaram à explosão de revoltas em todo o período regencial. Portanto, tivemos as importantes, segundo demonstra nesse mapa, né? Vejam que tivemos em todo o Brasil, né? De norte, nordeste e sul, tivemos revoltas. Vejamos, a revolta do Malês na Bahia, a da Cabanagem no Pará, a da Farroupilha, que envolve Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, a Sabinada na Bahia também, e a Balaiada no Maranhão, que podemos também incluir ao Piauí, parte do território piauiense participou. Temos aí, gente, na Bahia, 2 eventos, né, o Malês e a Sabinada. Vamos entender como foi cada uma dessas revoltas. Bom, a cabanagem acontecida no Pará teve como principais grupos que organizaram negros, índios e mestiços. A causa é a miséria e a ganância das oligarquias locais e o objetivo era acabar com a escravidão e distribuir terras, né? A famosa reforma agrária. O desfecho, eles tiveram a cabanagem uma repressão violenta e a prisão dos sobreviventes, né? Os que não morreram foram presos. Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Eles eram produtores rurais. A causa foi a concorrência do charque da prata pelos baixos preços da importação. Então, eles queriam melhores condições para a venda do produto deles, né? Qual era o objetivo? A autonomia provincial e acabar com os impostos. Lembram que houve uma revisão do ato adicional e essas províncias perderam sua autonomia? Essa era o grande objetivo dos farroupilhos. E qual foi o desfecho? Um acordo de paz, a anistia dos revoltosos e impostos para a charque da prata, né? Facilitando a venda da charque do Rio Grande do Sul. A revolta do Malês, importantíssima. Eram escravos africanos, portanto, não nascidos no Brasil,
Eles tinham, a principal causa era a escravidão africana, o objetivo deles era matar os brancos e conseguir a liberdade, e o desfecho foi a morte e a prisão dos revoltosos. É interessante destacar que eles eram africanos alfabetizados e que já vieram convertidos ao islamismo, né? A revolta do Malês, importantíssima dentro do contexto das revoltas escravas no Brasil. A Sabinada, acontecida na Bahia, o grupo político era a camada média do exército, fazendeiros e escravos. Eles lutavam por conta da centralização do governo, a manutenção da autonomia, né? Eles queriam continuar autônomos. E o objetivo era fundar uma república na Bahia, até a maioridade. É meio estranho, né? Nós vamos ficar aqui república até Dom Pedro II poder assumir. Meio estranho esse objetivo. E o desfecho foi a repressão violenta, a prisão e o degredo dos condenados. A balaiada no Maranhão e também no Piauí. O grupo eram pobres, vaqueiros, sertanejos e escravos negros. A grande causa é a crise e o declínio da exportação do algodão, principalmente na região aqui da cidade de Caxias, uma cidade próxima a Teresina, no Piauí. E eles lutavam, o objetivo era lutar contra a miséria, a escravidão e os maus tratos, né? O desfecho foi a repressão violenta, a morte e a morte de cerca de 12 mil revoltosos. É interessante, gente, que eu quero destacar aqui é que todas essas revoltas, a única que não teve uma repressão violenta e que foi mais um acordo foi a Farroupilha. E é interessante dizer por que a da Farroupilha não teve uma repressão violenta tal qual as demais. Todas as demais participaram populações empobrecidas, o povo. A Farroupilha participava a elite estancieira, né, os estancieiros, a elite agrária do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, como eles pertenciam a uma classe social elevada, o trato para a repressão foi muito diferente. As injustiças aí do forte autoritarismo no período regencial. Bom, dentro desse contexto, portanto, eles têm uma convulsão social dadas a inúmeras revoltas populares. E, por outro lado, eles também têm uma instabilidade política. O que vai solucionar toda essa crise? O poder simbólico da presença de um imperador. Então, vão dar o golpe da maioridade, que é emancipar Dom Pedro II, que ainda não tem nem 15 anos, ele tem 14 anos e pouco, vão emancipar e dar o golpe da maioridade, torná-lo maior para assumir o Império Brasileiro, né? Eles vão se utilizar do simbolismo do status de imperador para tentar solucionar a crise. Tem início, portanto, aí o Segundo Império, que vamos estudar em nossa próxima aula.